Boa noite, boa noite. Agora sim, vão chegando para a nossa live com o professor Rubens Ferronato. Boa noite, vão chegando. Boa noite, Sandra. Boa noite. Vamos chegando para a nossa live com o professor Rubens Ferronato, que é uma honra, gente, vocês não têm noção. Eu acompanho o trabalho desse profissional excelente desde 2012 e ele tem muito para ensinar para a gente. Muito, muito, muito. Eu estou muito feliz. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o ensino da matemática na perspectiva do desenho universal. E o nosso convidado já está aqui. Não vou me alongar nos beijos para todos e agradecimentos, porque o objetivo hoje é a gente aproveitar o máximo o conhecimento desse professor, combinado? Muito obrigada a todos que estão aqui. Pronto, professor Rubens. Vamos chegando. Boa noite a todos. Ai, gente, que honra! Boa noite, professor. Boa noite, Elis. Tudo bem? Como vai? Nossa, Ah, eu estou também. muito feliz e muito emocionada. Quem me Ah, conhece como educadora sabe o quanto eu sou sua fã, porque eu uso muito os seus trabalhos, uso a sua teoria para embasar a minha prática pedagógica enquanto educadora, né, da educação certo. especial. Então, eu aproveito os seus ensinamentos e faço as adaptações necessárias, né, para poder Ah, perfeito, Elis. alfabetizar, né, a partir da matemática, os meus alunos com deficiência intelectual. E é um sucesso, viu, professor? Nossa, que bacana. Então, é uma experiência, até nós estamos. Estava previsto, início de 2020, desenvolver um projeto em Curitiba, exclusivamente com os estudantes de escolas especializadas, né? E era para desenvolver um trabalho com mais de 1.000 estudantes. Infelizmente, a pandemia deu esse bloqueio e nós paralisamos o trabalho e na expectativa de retornar em breve, né? Com fé em Então, Deus. 12 escolas estavam previstas com seus professores e estudantes, né? Totalizando mais de 1.000 estudantes. Infelizmente, a pandemia não deixou a gente iniciar o trabalho em 2020, né? Mas ele está em stand-by. Então, é uma pesquisa que você também pode ajudar muita gente, que você já tem essa experiência, Ai, né? será um prazer, será um prazer, viu, professor? Olha, a gente não vai se. Eu vou fazer o seguinte: eu vou me apresentar, viu, professor, para os seus Oi. seguidores e o senhor vai se apresentar para os meus. Para Ah, quem não legal. me conhece, eu sou Elisângela Cardoso, pedagoga, psicopedagoga, e desde 2011 que eu pesquiso as possibilidades da aprendizagem da matemática para pessoas com deficiência intelectual. Meus trabalhos, artigos, TCC, todo nessa linha. O meu mestrado também será nessa linha da alfabetização matemática. Para quem me conhece, tem pessoas, professor, que ainda me chamam assim, de Dona Rubens Ferronato, Dona Ué? Sérgio Lorenzato. Os colegas, carinhosamente, porque eu cito muito o senhor nos meus trabalhos. E aí, lá vem Dona Ferronato, lá vem Dona Lorenzato. E sou professora do atendimento educacional especializado em uma instituição aqui em Salvador. E agora eu quero Sim. que o senhor se apresente. Professor, estou nervosa, suando, que honra, meu Deus. Legal, Elis. Obrigado pelo convite. Acho que é um momento muito interessante da nós estarmos discutindo essa situação dentro da matemática, né? E hoje eu quero esclarecer algumas coisas que eu acho que eu nunca falei o que eu estou planejando falar hoje, tá? No tom que nós vamos discutir esse assunto, certo, Elis? Então eu sou o Rubens Ronato, hoje atualmente moro na cidade de Curitiba.
morava em Cascavel, muito, se vocês procurarem ver muitas coisas de Cascavel, porque o trabalho do Multiplano iniciou em 2000 na cidade de Cascavel. Então essa história ela está bastante já difundida, né, ao professor de Cascavel, né? Mas atualmente eu estou em Curitiba exatamente para a mobilidade. E até um fato interessante que eu uso muito de referência, né? A pessoa fala, por que que você mudou para Curitiba? Daí eu comento assim, olha, um dia eu tive que sair de casa para ir para Salvador, eu demorei 3 dias para ir e voltar para casa. Por quê? Sai à noite, viaja até Curitiba, pega o voo, vai até Salvador, faz uma apresentação, retorna, espera e volta no terceiro dia, chega em casa. E assim poderia sair pela manhã e voltar à tarde, né? Então, esse foi um dos detalhes da mudança, né, da necessidade de mudança, que facilitaria toda essa mobilidade, né, vir para cá. Então, Elisandro, eu sou formado em matemática pela Unipar, Universidade Paranaense. Aí eu fiz o mestrado na UniOeste, a especialização na UniOeste, na área de ciências exatas, que foi física, química e matemática. Depois o mestrado em engenharia de produção na gestão de informática na educação. Foi a linha que eu trabalhei, né? Onde eu apresentei o Multiplano como tese, assim, dissertação do mestrado. Certo? Então, ali em 2002, eu fiz essa defesa, né, dessa dissertação, e hoje nós temos já do Multiplano mais de 130 projetos de conclusão de curso, de mestrado, de doutorado, né, falando de Multiplano. Não é citação apenas, não, são trabalhos que pesquisam multiplano. E não apenas Brasil, nós temos hoje em Portugal e também na Espanha, sendo desenvolvida uma finalizando agora em Angola, né? Então assim, está disseminando realmente essa ideia, ela está se espalhando. Eu achava que seria mais fácil, mas é lento, é um processo lento. Então a gente tem que dar o tempo para as pesquisas. Só que a preocupação que 20 anos se passaram do início do projeto e muitos alunos passaram pela escola existindo material e não tiveram essa oportunidade, né, de aprender tão bem como aqueles que têm o material ou estão hoje chegando na escola com esse recurso, né? Então é isso que a gente visualiza. Muitas vezes é muito importante a gente pensar, mas o estudante está recebendo material, né? Estão ensinando do mesmo jeito que era ensinado antes? Por quê? Né? Então tem algumas dúvidas que a gente pode discutir hoje também, né? E entender qual é esse momento e por que que demora tanto para chegar na escola, né? Então, você quer encaminhar alguma pergunta? Eu posso entrar na história já do Multiplano. Pronto, vamos fazer assim. Olha, e uma dessas pesquisadoras, né, dos tantos trabalhos sobre o multiplano, eu escrevi sobre o multiplano, só que num período que eu ainda não pesquisava tanto a fundo, né? Então eu falei mais da minha prática pedagógica, da importância, porque o multiplano caiu na minha mão, professor, numa época que eu fui professora de sala de recursos multifuncionais, como bolsista do PIB de Educação Especial, e aí Pronelma falou, olha, você que gosta de matemática, eu tenho um negócio aqui para você. E aí ela me entregou aquele recurso, e eu fiquei assim, o que eu vou fazer com isso? Todo em braille, não tinha alunos com deficiência visual na época, eu não tinha, e eu fiquei, não vai ficar jogado aqui no canto, não. Então, eu readaptei ele, né, e utilizei para trabalhar com deficiência intelectual. E foi um sucesso. Escrevi alguns artigos, publicações, né, em eventos aqui em Salvador e na UFSCar também, em São Paulo, em São Carlos. Eu falei sobre o multiplano, mas é um recurso fantástico. Então, assim, por isso que eu disse, professor, eu sou a fã desde 2012. Mas vamos começar assim, professor, para a gente chegar no multiplano, porque eu acho que ele chega também não só para beneficiar as pessoas com deficiência visual, mas outras também, né? Quando o Sim. professor se apropria desse recurso,
mesmo não utilizando para deficiência visual, ele pode ser adaptado para qualquer outra pessoa com dificuldade na aprendizagem da matemática, né? No seu ponto de vista, como educador, por que algumas pessoas têm dificuldades, ou medo, ou temor pela a nossa querida matemática? Elias, eu vou voltar um pouquinho mais atrás e falar um pouquinho do multiplano antes, depois eu entro nessa pergunta que ela é muito, muito, muito importante, né? Mas eu quero aproveitar o momento de quem não conhece esse recurso pedagógico, ele foi desenvolvido em 2000. A minha primeira experiência que eu tive com o ensino de matemática para estudantes cegos foi em 98. Mas eu entrei na educação em 96, eu passei no primeiro concurso, em 96. Eu sou formado de 82, né? Finalizei a faculdade. Como eu trabalhava na agricultura, não fiz a opção pelo ensino. Mas em 95 eu fiz o primeiro concurso, aí eu optei fazer pela educação, né? E no final daquele primeiro ano, eu já tinha o primeiro laboratório montado na escola, coisa que a escola nunca tinha. Agora, por que eu fui atrás de montar um laboratório na escola? Em menos de um ano já tinha o laboratório. Porque eu sabia que eu não tinha aprendido quase nada na escola. Agora, o interessante é que eu sou filho de agricultores, pai falecido, a mãe ainda viva, né? Meus avós, tios, todos da agricultura. E lá a gente desenvolvia tudo naquele sítio, tudo. Quando eu falo tudo, o que era necessário era feito por lá, né? O que não era possível fazer no sítio, né? Então fazia trocas, né? Era uma época que nem era usado praticamente dinheiro. Ou seja, vendia a galinha, o queijo, ovos, linguiça, produtos do sítio, café, arroz, feijão, e trazia as ferramentas, como produtos que não era possível industrializar, como ferramentas para agricultura, querosene para lamparina durante a noite, né? Então, isso tudo era feito no sítio. A manutenção, a subsistência era toda desenvolvida ali naquele local, né? Praticamente sem comercialização do dinheiro. E o meu pai, que era quase um analfabeto, vamos falar, ele aprendeu algo, somente operações praticamente na escola e leitura, ele, então, sabia muito de matemática, mas muito, ao ponto de construir tudo o que tinha no sítio, casas, medir terras, cubicar madeira, ele sabia todas essas coisas, né? Calcular porcentagem. Então, ele tinha um conhecimento ali, mesmo sendo quase analfabeto, muito grande de matemática, medidas, então eram fantásticas, né? E então a gente aprendeu a construir brinquedos. A gente não te comprava brinquedos, eram construídos. Então quando a gente falava, pai, eu quero um brinquedo, ele fala, tá vendo aquele pedaço de pau ali? Ali sai um brinquedo, né? Pega as ferramentas e faça, né? Era assim que eram feitos tudo no sítio. E chegando aos 10 anos de idade, eu era muito apaixonado pela mecânica, né? Então, quando tinha lá um Fusca, era o tempo do Fusca, do Jeep e tal, né? Esses carros danificavam, eram consertados lá no sítio mesmo. Então, eu pedia para desmontar as peças, ou motor, ou assim, para poder aprender, desmontar e ficar entendendo como que funcionava tudo aquilo, né? E assim, então, a gente aprendeu muitas e muitas profissões da agricultura sozinhos, né? E quando eu cheguei na escola, ali por volta dos, acho que era 11 anos, eu era do ensino noturno. Então, o que você imaginar de coisa errada aconteceu. Começou a trabalhar aos 5 anos na roça. Aos 11 anos já estava estudando ensino noturno. Tem coisa mais grave do que é comentado hoje? Não, né? Mas era assim. E eram as opções que a gente tinha, principalmente do ensino, né? Porque era distante da cidade e como a gente conseguia um veículo para ir à noite, era a forma de ir para a escola. E lá eu não aprendia nada, agora em casa eu aprendia tudo, né? Então, quando eu cheguei na escola para trabalhar como professor, eu falei, não, do jeito que eles ensinam a gente não aprende, eu vou criar o meu jeito, né? E foi onde eu desenvolvi o primeiro laboratório, e aquilo era fantástico, porque os alunos gostam disso. Eles não gostam da aula de símbolos, né? Mas gostam da aula prática. E muito, gente, muito, gostam muito. Aí tudo bem, então eu tive um segundo concurso, fui aprovado. E quando eu entrei na escola em 98, foi quando eu tive a primeira experiência frustrada. Não vou entrar em detalhes, tá? A diretora impediu de eu desenvolver o trabalho com o aluno cego.
mas eu sabia que existia um jeito diferente, porque como eu optei em fazer o trabalho na casa dele, ele não aprendia na escola, mas eu falei, eu vou aprender a ensinar esse aluno. Aí eu cheguei na casa dele no primeiro dia, chegou no final, ele falou, olha, professor, a aula foi bem ruim, viu? Eu falei, tudo bem, eu vim aqui para aprender, foi isso que eu saí de casa, para vir aprender contigo. Chegando então no final desse dia, ele andou pela casa mostrando, mesmo nunca tendo enxergado, ele sabia onde estavam as coisas, os objetos, reconhecia. Então ele falou, professor, se você falar do que eu conheço, eu vou entender sua aula. Na semana seguinte, então, eu montei aula relacionada ao que ele tinha conhecimento. Daí ele disse, a aula foi boa, hein, professor? Terceiro dia, melhor aula da minha vida, ele falou, né? Então, como eu falei, então para aprender não é tão difícil, mas eu tenho que me expor, eu tenho que ir atrás. Mas foi onde eu fui impedido pela direção da escola de desenvolver esse trabalho. Aí chegou no final do ano, ele tinha 4 zeros, foi fácil aprovar esse aluno, porque bastou colocar um 5, não precisou nem rasurar o livro de chamada, né? Bastou colocar um 5 na frente daquele zerinho lá e ele estava aprovado, né? Era a média 5. Então, enganar a gente consegue, agora a gente criar condições para que o aluno aprenda é bem mais complicado. Mas no ano de 2000, eu saí daquela escola, tá? Só finalizando, eu pedi remoção, fui embora de lá, não queria saber, porque só o fato de aquele constrangimento de ter que abandonar, né, trabalho. Aí, no ano de 2000, o coordenador de ciência da computação falou, professor, você vai ter um cego em sala de aula. Daí eu falei, como que eu ensino matemática para um cego, né? Eu repeti a pergunta. Ele falou, eu não sei, eu posso fazer do meu jeito? Ele falou, pode. Então, tudo bem. Eu sabia que existia uma outra linguagem, uma outra comunicação, e, né, que ele poderia entender. Então, uma semana antes de entrar na sala de aula, eu comecei a me preparar para dar aquela aula. Mas assim, com muita concentração, entendendo como era a escola, como era o ambiente, até como ele deveria chegar na escola eu sabia, né, para poder entrar e não cometer nenhum erro, né. Aí entrando na sala de aula, primeiro dia de aula, ainda foi o primeiro momento com os estudantes, né, porque era o primeiro dia de aula, e foi exatamente a aula de cálculo diferencial integral. Aí, entrando na sala de aula, eu comecei a relatar, né, toda a sala, como era, e ele sentado à frente, na direita, né, aquela sala, então eu comecei a fazer todos os relatos com detalhes, né, falando. E a matemática eu falava tudo com muitos detalhes. Aí chegou aquele momento, todo mundo com aquele olho grande, assim, assustado, né? O Ivan com aquela cara, aquela semblante feliz, né? Falei, puxa vida, tá dando certo. A aula eu olhava só para ele, né? Mas eu não esperava a reação dos outros. Quando terminou aquela aula, a sala inteira levantou e começou a bater palmas. Oh. Falei, gente, o que é isso, né? Fiquei pensando, por que levantaram e bateram palmas? Eu não tinha entendido na hora, né? Mas alguns dias após, eles falavam assim, professor, você fala diferente, você explica diferente, você dá exemplos diferentes, por que todos os professores não fazem assim? Olha que legal essa aula, e os outros a gente não entende o que eles falam. Daí eu pensava, mas eles nem sabem que eu estou só falando com o Ivan, não estou falando com eles. Meu Deus! Eu estou direcionando a aula, eu estou preparando a aula para o Ivan, e todos estavam ganhando. Aí tudo bem, chegou um certo momento. É importante que quem está assistindo a gente, acompanhando agora, entenda isso, que chegou um certo momento que a nossa linguagem ela não é suficiente. Ela tem sua potencialidade, também tem sua deficiência, sua dificuldade, sua debilidade, vamos falar dentro da linguagem. A gente consegue explicar muitos detalhes, mas ele não é compreensível. Então hoje eu entendo que muita coisa certa pode não ser compreensível. Verdade. Eu falo muitas situações, né, que eu penso que ela é certa, mas ninguém entende, então não adianta, né? É a mesma coisa de eu ficar explicando agora a velocidade da luz. Ninguém vai conseguir ver, não vai, porque é tão rápido o negócio, então fica uma coisa dessa história. É verdade, mas ninguém entende. Então, mais ou menos assim, todo esse trabalho, ele começou a ser desenvolvido até o momento que chegamos em gráficos, em situações que o Ivan não conseguia mais acompanhar. Aí, um certo dia, ele não estava mais presente na sala. Ele já não tinha aquele semblante de felicidade dos primeiros dias, foi perdendo aquele entusiasmo. Eu pensei, esse cara está desistindo. Aí, um certo dia, tinha lá o material dele na sala de aula. Daí, no final da aula, no momento da chamada, ele entrou.
Aí, quando ele respondeu, né, a chamada, ele foi pegar o material, eu falei, Ivan, guarda aí, eu quero conversar contigo depois da chamada. Os outros estavam todos saindo, ele entrou exatamente no final, né? E naquele momento, então, que eu terminou a chamada, eu disse para ele, Ivan, amanhã eu vou ter um material para você aprender matemática. Né? Aí ele falou, o que, professor? Eu falei, não, é surpresa, é amanhã. Hoje eu não vou te falar nada. Eu não tinha absolutamente nada na mão. Né? Não tinha imaginado em nada, eu só não queria perder aquele aluno. Era tudo que eu queria, era a presença dele dentro de sala de aula, porque a aula era melhor quando ele estava presente. Eu me preocupava, senão eu tinha que dar uma aula comum. Assim, então, no dia seguinte, né, passei a noite pensando, não consegui nada. Eu falei, é fácil, eu vou numa escola que trabalha com cegos, né? E lá eu descubro que eles trabalham e faço o mesmo, né? Aí eu cheguei na primeira, entrei, professor, eu quero saber os materiais de matemática. Aí lá, professor, eu dava aula na escola, dei aula no período anterior nessa escola, né? Então, foi muito legal, me atenderam muito bem e tal. Aí ela chegou com o soroban. Mas eu quero o material que vocês trabalham, as outras partes da matéria. Falei, não, só tem isso, professor. Como tem isso? Ele falou, é o soroban. Eu falei, o soroban ele sabe decor. As contas da sala de aula ele sabe todo de cabeça, então não serve. Eu só estou falando de números, eu quero saber de álgebra, eu quero saber de grandezas e medidas, de geometria, de probabilidade estatística. O professor não tem nada disso. Eu falei, nossa, que atraso, né? Eu pensei assim, que escola está desatualizada, né? Eu vou na biblioteca, eu passei em outra, né? Passei em outra escola, chegando lá, mesma coisa, fui recebido. Ah, eu vou na biblioteca agora. Fui até a biblioteca pública, eu quero um livro que ensina a dar aula de matemática para cegos. Aí a mulher falou, não, isso não existe, professor. Não existe. Ah, eu vou na livraria, essa biblioteca está muito atrasada, eu pensei, né? Vou numa livraria, os livros novos, né? Chegando lá, a moça pesquisou e falou, não existe nada. E de lá, eu tinha uma loja de materiais de construção em frente, foi onde eu entrei, porque eu tinha o hábito de buscar alternativas, buscar ferramentas, né? Quando precisava de uma ideia nova, eu ia em busca através de materiais de construção, era o primeiro lugar de visita. Aí, chegando nessa loja, eu entrei e visualizei uma placa perfurada. Eu falei, opa, aquela ali dá para montar um plano cartesiano. Era o local onde eles colocam aquelas ferramentas penduradas, até números tinham lá pendurados, parafusos, alicates, um monte de ferramentas, né? Ficavam expostos naquela placa. Aí saí de lá com meia placa daquela, que já era muito grande, né? Carregando pela rua. E chegando em casa, recortei um pedaço de 21 por 21. Eu vou mostrar aqui. Agora, né, para quem não conhece o multiplano. Então eu cortei aquele pedaço 21 por 21 e comecei a testar. Aí eu pensava assim, ele não vai conseguir localizar linhas. Não vai conseguir localizar colunas. Vai andar em diagonal. Vai não sei o quê. Ficava fazendo um monte de questionamentos para mim mesmo sem fazer os experimentos, né? Então foi mais ou menos assim, ó. Ela ficou aquela placa dessa forma, né? Eu estou escondendo uma parte aqui, porque ela era 21 por 21, desse tamanho, né? E assim, então, à tarde, no horário combinado, ele chegou na sala, nós marcamos para as 18 horas, a aula começaria às 19. Ele chegou mais ou menos às 18h10. Aí, dentro da sala, ele chegou, e daí, professor? Eu falei, tá aqui o material. Aí ele começou a tocar naquele negócio, e ele tocava, e ficava passando o dedo aqui. O que é esse negócio aqui? O eixo X, e esse? Eixo Y. Professor, eu quero marcar um ponto. O que são esses furos aqui? Esses são as coordenadas cartesianas, né? Mas eu quero marcar um ponto. Como que eu marco um ponto? Nossa, eu vou te entregar um rebite e você vai marcar um ponto. Calma lá. Eu vou te falar os quadrantes. Então, aqui a direita é positivo, a esquerda é negativo do X, positivo Y, negativo Y, né? Aqui, então, são os dois positivos. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, negativo e positivo, negativo. E assim, então, ele pegou, me dá o material, quero marcar um ponto. Aí eu entreguei um pino, falei, marque o ponto 2, 3. Ele andou 2, 1, 2, daí ele chegou aqui e parou, né? Eu estou pulando uma etapa. Ele parou. O que eu faço com 3? Ando em Y. Aí ele veio, subiu, parou ali. Ele trocou o dedo, ainda recordo os detalhes, né? Pegou o pino, foi lá e colocou. Então eu achava que ele não iria se localizar. Ele fez sozinho.
Ele falou, professor, que coisa mais fácil. Você acredita que os professores me tiravam da sala de aula dizendo que eu nunca ia aprender isso? Né? Eu não ia aprender. Então eu tinha que ficar fora da sala de aula quando eu ia explicar gráficos. Porque eu ia perder tempo e isso não ia servir para nada para a minha vida. E hoje eu estou aqui tentando fazer ciência da computação e está fazendo falta. Né? Ele falou assim, é um conteúdo que eu precisaria estar sabendo e não estou sabendo. Então ali ficou aquele detalhe, final de 40 minutos, ele montava gráficos de função do primeiro grau. Aí ele era um aluno que todos rejeitavam ele na sala de aula ou ignoravam, né? Ninguém falava o nome Ivan, esse nome não existia na turma. Então existia um grupo de 39 alunos e um grupo unitário, né? Todos saíam fazendo a maior festa, o Ivan batendo bengala, né? Era mais ou menos assim. Então ele entrou naquela sala de aula com aquela placa, com uma felicidade muito grande, né? Ele entrou e o pessoal, professor, o que é aquele negócio? O que ele vai fazer com esse negócio na mão que ele está na mão? Né? Eu falei, eu não sei, eu estou chegando agora, né? Eu cheguei depois dele, né? Eu estou chegando agora, eu nem vi o que ele tem aí, sei lá o que é esse negócio, né? E aquele monte de pergunta, e o pessoal, em vez de falar, Ivan, o que é isso, né? Você acredita, Elis, que eu tive vergonha de andar com aquela placa na rua? Meu Né? Deus. Tive vergonha, porque era uma placa de Eucatex perfurada, onde era marronzinha, né, toda feinha, e eu não tinha coragem. Então eu levei escondido aquele material para a sala de aula, para mostrar para o Ivan. Aí ele entrou na sala com aquele material, parecia um troféu na mão dele, né? O que era feio para mim era o maior luxo para ele, né? E assim nós entramos na sala, aquele questionamento. Eu, de propósito, fui no quadro e passei lá uma função do primeiro grau que ele tinha acabado de aprender. Então não fui abusar da aprendizagem, né? E os alunos, professor, por que nós temos que fazer esse gráfico? A gente já aprendeu a fazer esses gráficos e tal, né? E ficou aquele monte. Eu falei, gente, tem um propósito esse gráfico, eu só quero que vocês construam ele, né? Tem um objetivo. Aí enquanto eles tiravam o material da bolsa, né, demorava, e aquele negócio todo, e pegar régua, e pegar isso, aquilo, o Ivan levanta e falou assim, professor, meu gráfico está pronto, e ele mostrou com o dedo. Gente, aquela sala inteira saíram correndo para cima do Ivan. Foi a coisa mais impressionante. A pessoa mais desprezada passou a ser a mais assediada. Quanto tempo demorou isso? Eu calculo que demorou 3 segundos para existir essa mudança. Né? Então ali todos queriam saber, Ivan, como que você marcou, Ivan, como que você fez isso? E aquele grupo todo ao redor do Ivan, daí eu, até que chegou um momento, pedi para os demais, falei, gente, sentem, e o Ivan vai explicar para vocês. Aí ele entrou à frente, começou a falar, e o povo não se aguentava, tinha que levantar e correr lá na frente. A partir daquele dia, o Ivan mudou completamente também o social do Ivan. Não foi apenas a aula. Ele passou a fazer parte do social dos alunos, participando de bailões, de karaokê, de churrascada, de passeios, né? Então, o social do aluno passou a fazer parte também do Ivan. E todos queriam o Ivan junto. Então era tão legal, né, tão divertido, que um dia eu cheguei num jogo de futebol com churrasco, o Ivan era o narrador do jogo. Então, era tudo era feito na brincadeira, né? Então tinha alguém do lado, né, falando quem pegou a bola e tal, e ele fazendo toda aquela narrativa, né? Então isso a gente percebeu como mudou completamente. Aí muitos alunos falavam assim depois daqueles momentos, né? Professor, olha, eu estava aqui para desistir. Hoje eu não tenho mais coragem. Né? Se o Ivan consegue, o que eu estou fazendo aqui que eu não consigo? Né? Então, é possível o Ivan estudar, então ele está motivando, ele é o motivador da turma. Né? Então, isso teve uma repercussão muito grande a nível de jornais, de revista, televisão, e a coisa começou realmente a andar a partir do ano de 2000, né? E ficando local, né? Claro que não expandindo tanto. E assim, então, nós começamos a estudar e cada dia, cada nova situação, cada problemas da matemática que o Ivan não sabia, nós tínhamos que criar uma alternativa. A gente tinha que criar um jeito para ele entender. Né? E aquilo despertou tanta curiosidade nos demais alunos
que eles ficavam o tempo todo, professor, e agora? Era essa questão, e agora? E no dia seguinte tinha a resposta, né? Era sempre assim. Então, todos os dias que surgia uma necessidade, no dia seguinte a gente buscava uma resposta. E aquilo foi motivando os alunos, daí chegou certo momento, e eles falaram assim, professor, agora somos nós os excluídos. A aula do Ivan é melhor. Por que você não muda? Né? Por que você não muda? A gente quer a aula igual a do Ivan. A gente não quer mais a aula do quadro. Multiplano para todo mundo, professor. Isso. Foi onde surgiu a ideia da gente levar para 400 alunos. Então nós não ficamos, não foi apenas com o Ivan o multiplano. Eu tinha somente um cego e 399 videntes, que a gente fala. Professor, é tão bom, desculpa, é tão bom essa sua fala, porque o senhor responde a minha pergunta, o meu questionamento, e que é de muitos outros educadores, com um exemplo de Ivan. Não existe um aluno com dificuldade em matemática, ou porque odeia, ou por outras questões sociais que a gente já conhece. Existe o querer fazer diferente do educador, o procurar algo porque aquilo está te incomodando. Ivan está na sua sala de aula e ele não tem acesso ao conteúdo da matemática, mexeu com algum lugarzinho dentro de você e que não te deixou quieto. E enquanto você não conseguiu resolver aquela situação, você não quietou. A partir disso, você também mexeu com as estruturas dos outros, que também tinham dificuldades na aprendizagem da matemática, e mesmo enxergando, eles também foram supridos por esse seu buscar, né? Eu já era fã, fiquei ainda mais, viu, professor? Interessante, gente, que um dia eu estava trabalhando a questão dos limites, indeterminações, e envolvia divisão de polinômios. Daí um dos alunos disse assim, professor, e agora? E agora? Como que você vai fazer para fazer divisão de polinômios? Como que o Ivan vai dividir polinômios, né? Aí, tudo bem, nós tínhamos que chegar com resposta na sala de aula. Daí, Ivan, e daí? Como é que vai ser agora, hein? Ele falou. Ele nem entendeu nada que eu tinha explicado no quadro, aquele processo totalmente simbólico, né? Falei, Ivan, tarde na faculdade amanhã, hein? Você vem? Ele falou, vem. Né? Aí não sabia o que, eu tinha só um multiplano na mão, mais nada. Aos pinos. Aí eu falei, Ivan, aguenta aí, eu vou lá na cantina, eu quero ver o que eu encontro. Lá. Na cantina, sabe o que eu achei? Pipoca e aqueles alegritos, Era o que tinha na cantina que eu poderia manipular. Você acredita que a gente conseguiu um jeito de dividir polinômio? O multiplano ele se tornou a base para aquela... Oh, agora travou. Oi. Oi. Você voltou, professor, voltou. Não sei se foi a minha ou foi a sua, mas voltamos. Ó, travou de novo. Só um minuto, viu, gente? Porque a internet é a internet, né? Já sabemos o que pode acontecer. Travou um pouquinho, mas eu não sei se é a minha ou se é a do professor Rubens. Mas só um minutinho, viu, gente? Oi. Vocês estão gostando? Oi. Ih, professor Rubens caiu. Daqui a pouco ele volta, viu, gente? E aí, vocês estão gostando do professor Rubens? Já já ele retorna, viu? Essas questões com a internet é assim mesmo. A internet não é muito fã de professor, né? Porque cai toda hora. Mas ele vai voltar, viu? Só um minuto. Pronto, voltou. Aguarde um pouquinho. Só um minutinho. Estamos de volta. Pronto. Tá. Então, eu estava dizendo ali do processo... Pipoca, isso.
Então eu imaginei o quê? Vou montar quadrados, né? São quadrados, eu vou relatar aqui e vou montar também mais ou menos como que foi feito naquele momento, enquanto eu vou relatando. Então eu montei quadrados onde eu poderia colocar, vamos supor, a ideia seria x ao quadrado menos 6x mais 8 dividido por x menos 2. Então eu montei 3 quadrados, um para o x ao quadrado, para o coeficiente, um para o x e outro para o 8, né? Para o 6x e o outro para o 8. Aí montei mais 2 quadrados em cima e 2 embaixo para a resposta, né? Como se fosse uma chave. E as pipocas eram os positivos e os alegritos negativos, né? Gente, nós conseguimos fazer a divisão de polinômio, né? Foi muito, muito interessante. Olha, aquele dia foi um dia de muita alegria, porque os demais alunos... eu estou fazendo a montagem só para poder representar agora o que eu criei lá naquela hora para poder resolver essa situação. Deixa eu fazer aqui. Isso prova que quando o professor quer, o professor busca, porque eu também sou uma professora inquieta. E eu percebo assim, professor, o senhor começou toda essa peregrinação, né, de educador inclusivo, num período em que não falava de inclusão, né? O senhor começou pensando em matemática, que a gente sabe que, infelizmente, alguns educadores não acreditam, né? Que é possível uma pessoa ou com deficiência visual ou com deficiência intelectual se apropriar de conceitos matemáticos. E o senhor vem com esse exemplo mostrando, não, é sim. É só colocar os miolos para pensar. Exato. Elis, eu montei essa estrutura. Então, aqui o x ao quadrado, o x, e aqui o coeficiente 8, né? Aqui o x menos 2. E aqui, então, seria o lugar da resposta. Foi tão interessante, gente, que os outros alunos falaram, professor, é melhor daquele jeito que você fez ali agora. É muito melhor, é muito mais fácil. Ali a gente entende. E por que ela no quadro a gente não consegue entender? O interessante aconteceu com o Lucas Radaelli. Então vocês conhecem o Lucas, o cara hoje é programador da Google em São Francisco, Califórnia, fez Ciências da Computação na Universidade Federal do Paraná, e ele só foi possível porque tinha essa ferramenta. Né? Quem fala, mas poderia ter feito outro jeito, eu não sei se ele teria chegado tão longe. Né? Então são esses detalhes que a gente precisa entender da importância. Eu vou fazer aquela operação com cores aqui, tá, Elis? Só para você, o pessoal que estiver assistindo, ver como que a gente fez com a pipoca e o Alegritos. Eu não me preparei para isso, mas eu vou fazer, tá? E por se tratar de uma pessoa com deficiência visual, nem precisava ser cores, né? O branco por si só é indiferente. Agora, eu usei as cores, os pinos coloridos, para ensinar adições simples, subtrações simples, né? Pensando no público com deficiência intelectual, contagem, sequenciação, posição relativa, e foi um sucesso, imagine! Que coisa linda isso, gente. Então, olha, é tão interessante o processo. Deixa eu pegar aqui o X, eu vou ter que trocar de cor. O X é positivo, menos 2. Eu tenho aqui negativo, vai faltar positivos, tá? Então, veja aqui, ó. Eu vou trabalhar com cores, só coeficientes. Então, seria aqui, ó. O verde é o X, né? O coeficiente do X. Menos 6x, eu usei o vermelho, mais 8, dividido por x menos 2. É que faltou o pininho verde, eu usei o verde mais claro aqui, tá? Seria o verde positivo e o vermelho como negativo. Aí, como era feito? Então, fazia divisão. Então, 1 dividido por 1 é igual a 1. Né? Então, ele colocava a resposta embaixo. 1 vezes 1 vem para cá, menos 1. Menos 1, então, ele cancela 1, então ele ficaria dessa forma aqui, ó. Menos 1 e 1, eles se cancelam, né? Então, ele ficaria 0 nesse ponto. Né? Agora, aqui eu tenho o 3, ou 1 vezes menos 2, vem para cá mais 2. Como vem mais 2, eu cancelo 2 daqui. Né? Então, ficaria menos 4.
Então, quando eu tenho menos 4 dividido por 1, ele vai dar menos 4. Né? 4. Menos 4 por 1, menos 4. Então, ali ele tinha o coeficiente. Quero ver se eu tenho pinos vermelhos suficientes. Tá. 3, está faltando um. Tá, eu vou usar outra cor aqui, tá? Só para complementar. Depois eu troco ele. Então, tá ali, ó. Então, eu tenho lá o menos 4. Menos 4 vezes 1, menos 4. Vem para cá mais 4. Então, ele cancela esses 4. Tiraria, né? Menos 4 vezes menos 2, mais 8. Ele vem para cá, menos 8, e cancela. Né? Cancela os mais 8 que eu tenho aqui. Então, retirando, ele sobraria aqui, x ao quadrado menos 6x mais 8, que eu apaguei já, né? Dividido por x menos 2, dá x menos 4, e sobra resto igual a zero. Né? Então, gente, foi tão interessante, eu estava falando do Lucas. O Lucas, ele falou, no primeiro dia, professor, eu preciso aprender divisão de polinômios. Eu falei, beleza, Lucas, está pronto, vamos explicar. Chegou no primeiro e ele falou, professor, eu vou te garantir que eu não entendi nada. Né? A hora que eu terminei de explicar a primeira vez. Eu falei, então eu vou te passar outro. Ele fez sozinho a segunda, ele falou que eu não tinha entendido nada, ele fez sozinho. A terceira, ele pulou etapas. Né? Ele já fez com menor quantidade de etapas. O quarto ele fez de cabeça. Né? Como que consegue, né? Então, a gente entende que aquele do quadro, o cara passa a vida inteira sem entender ele. E o Lucas conseguia dar resposta de números grandes. Ele fazia de cabeça, parecia que ele estava fazendo esse desenho, ele codificou na cabeça e ele operava com aquela divisão. Gente, era muito fantástico, né? Ver aquelas situações. Agora que eu vou poder entrar dentro daquela sua pergunta, tá? Inicial. Eu acho que o senhor já até respondeu essa pergunta, viu, professor? Ela é implícita, mas quero falar detalhes, certo? Então, Elis, quem está acompanhando a gente também, sempre tem um certo pensamento. Nós ensinamos símbolos. A matemática, somente o número 1, daria para escrever um livro de quantas páginas? De 500 páginas. Só falar do número 1. Né? Mas como o número 1? Quando eu falo 1, ele tem muitos significados. Eu estou falando uma balinha, eu estou falando um pratinho, eu estou falando um copo. O que eu estou falando nesse 1? E quando eu calculo e chego em 1 na matemática, ele também tem um significado. Eu posso ter milhares ou milhões de números 1 de significados diferentes. E a gente não explica isso para o estudante. Fica fazendo cálculos simbólicos. Então, a linguagem matemática ela é muito extensa. Por isso que foi transformado em símbolos. Agora, se eu ensinar o símbolo, como que fica toda aquela história lá de trás que veio da matemática? Né? Então, é muito importante que a gente entenda que a matemática é uma comunicação. O símbolo é para representar essa comunicação. E os professores estão ensinando a parte simbólica, que é a última parte. Isso. A última, não é a primeira. Né? Então, ali está o grande problema. O pessoal entender que quando nós falamos em matemática dos símbolos, é a última etapa e não a primeira. Então, a gente não pode começar com números. Né? Então, ó, ali está o grande ponto. Nós precisamos de toda uma história para poder explicar. Eu vou entrar só num detalhe ali, na teoria dos conjuntos. Foi o primeiro caso que eu tive em sala de aula com o primeiro aluno que deu grande problema. Então, eu entrei na sala de aula o primeiro dia, eu falei, não teve problema nenhum, né? Segundo dia, ele estava com a máquina Perkins, ele falou assim, professor, eu não vou entender nada se você continuar a aula desse jeito. Por quê? Você está escrevendo no quadro, eu não estou enxergando nada, nunca enxerguei na vida. O que eu tenho que fazer? Você vai ditando, eu vou digitando aqui nessa máquina. E era elétrica a máquina dele, super barulhenta ainda, mais do que uma mecânica. Aí, quando ele começou, eu fui ditando, ele foi batendo aquele negócio. Professor, o que é o símbolo de pertence em braille? Eu nunca vi isso, nem sabia o que era braille. Né?
Olha a situação. Aí chegou, e de naturais, e o símbolo de inteiros, o símbolo de reais, como que é esse símbolo que você falou de barra aí invertido, e não sei. Gente, o negócio não andou. Mesmo eu editando, não funcionou, porque eu não sabia nada do trabalho dele, nem ele. E eu falando de teoria de conjuntos dentro de sala de aula. Aí, então, como que eu devo falar essa teoria de conjuntos? Os conjuntos, eles estão presentes no nosso dia a dia. Eu vou dar um exemplo de uma aula de teoria de conjuntos agora. Eles estão presentes no nosso dia a dia. Então, veja só, a gente tem os elementos, tem os subconjuntos e tem os conjuntos. Né? Então, você tem a simbologia no quadro, tem a união, tem a intersecção. Você sempre deve representar um conjunto dentro de chaves, né, com critérios, mostra toda aquela simbologia. Né? Professor, mas o que é esse pertence, não pertence, contido, não contido, contém, não contém? Aí você começa, então, olha, vocês sabem do supermercado, né? Sim. O supermercado é um conjunto. Né? Aí você, o que vocês querem comprar no supermercado agora? Então faz a pergunta para o aluno. Chocolate. Então tá bom. Então você vai no supermercado, que é o conjunto. Dentro do supermercado, nós temos os subconjuntos. Então, são muitos subconjuntos. Tem o subconjunto dos utensílios domésticos, dos alimentos, dos frios, dos hortifruti granjeiros, dos doces, das bolachas, e vai. Então, você vai fazendo aquela lista inteira de todos aqueles produtos. Né? Aí, tudo bem. Então, esses são subconjuntos do mercado. Agora, o que é o elemento? Você chegou no subconjunto dos doces. Você pegou a barrinha de chocolate, pegou ela na mão, ou a balinha, então vou falar aqui. Esse é o elemento do conjunto. Né? A prateleira onde eu peguei isso daqui não é elemento, é um subconjunto do mercado. E o mercado é o grande conjunto. Né? Que então ele está dividido. Conjuntos é para organizar. Ele não é para ficar calculando em matemática aquelas coisas que eles pedem, é para organizar o nosso mundo. Nosso mundo é organizado em conjuntos. Quando você chega em casa, sua mãe fala, eu falava para os alunos, né? Sua mãe fala, seu quarto está uma bagunça, né? Por que ela fala assim? Porque não está organizado em conjuntos. Tudo que não está organizado em conjuntos é chamado de bagunça. Bagunça. Verdade. Então, a teoria dos conjuntos está em tudo. Por que eu tenho que ficar ensinando daquela forma? Então, primeiro eu explico. Depois, sim, olha, nós temos o símbolo de contido. Estou fazendo um exemplo aqui, mais ou menos, do desenho, né? Tem o contido, tem o contém, eu tenho o pertence, que tem o ezinho, né, lá no meio. Então, quando que eu uso contém? O mercado contém todos aqueles subconjuntos internos, né? O subconjunto contém os alimentos, contém os utensílios domésticos, contém carnes, contém frios e tal, ele contém. A balinha está contida, né? Ou a balinha pertence, as balinhas estão contidas, né? No singular, a balinha pertence. Então, eu uso pertence quando tem apenas um elemento. Agora, se eu tiver vários, eles não pertencem, eles estão contidos. Né? Eles estão contidos. Os subconjuntos do mercado estão contidos no mercado. Então você vai usando, você vai falando. Não é mostrando símbolos. O símbolo é o último. Né? Professor, eu descobri que estou no caminho certo. Legal. Então, professor, acredite, só falta 10 minutos para 1 hora de live. Meu Deus, eu achei que estava chegando em 30 agora. A gente vai ter que fazer muitas lives, viu, professor? Então, eles... Vou fazer uma pergunta, porque para a gente, pelo menos, se terminar a live, essa vai ficar respondida para quem quiser assistir depois, porque já me pediram para salvar a live, porque querem rever, querem pegar as anotações que o senhor está deixando as dicas. Pensando, cadê? Porque temos que pensar no ensino da matemática, que é o nosso tema, né? Na perspectiva do desenho universal. Explica assim para a gente, professor. Nós não temos que pensar em atender o estudante cego. Não é assim. Eu tenho que pensar que a metodologia desenvolvida para o cego é muito melhor para todos. Sim. Eu não tenho que pensar de si, vamos falar assim, do geral para as partes.
Eu tenho que pensar das partes para o geral. Quando eu preparo a minha aula para um estudante cego ou um outro estudante que tenha dificuldades de aprendizagem, eu estou preparando para todos. Quando eu preparo para a maioria, não estou atendendo a todos. O desenho universal, ele vem exatamente desse conceito, para todos, né? Então, esse conceito do desenho universal, ele surgiu ali nos anos 80, nos Estados Unidos, para a arquitetura. Eles pensaram na arquitetura do desenho universal. Nós queremos que a arquitetura desenvolva trabalhos que atendam todas as pessoas. Seja obeso, cadeirante, seja uma pessoa que tem problema de resistência, subir escadas e tal. Então eles pensaram em todas as pessoas e falaram, esse é o designer universal, nós temos que criar os nossos ambientes dessa forma. Aí isso espalhou pelo mundo. E no final dos anos 90, o Brasil adotou para preparar as escolas já naquele conceito, mas não era dito designer universal. Não, nós queremos uma escola para todos. Aí depois que surgiu o desenho universal, né? Quando foi em 2000 que eu comecei o trabalho, eu pensei em todos, né? Pensei em todos, o Ivan e todos os outros estudantes. Então eu comecei certo o multiplano. Né? O multiplano, ele foi um material que nasceu do jeito certo. Ele nasceu atendendo cego e foi para a sala para os demais alunos, e atendeu a todos. Né? Então, isso que é o importante daquela ideia. Né? E assim, então, hoje o desenho universal, se a gente pensar na escola, não adianta ter a rampa somente. Eu tenho que ter a biblioteca preparada. Né? Tem que ter a biblioteca também, né? Não adianta só a biblioteca, eu tenho que ter a sala de aula, com 4 baixos, sem aquela rampa para poder e tal, você vai adaptando toda a escola. Quando você percebe que você tem os computadores, as salas de aula, os ambientes, o acesso completo em desenho universal, aí você vai pensar o quê? Nos recursos pedagógicos que atendam a todos. Quando você pensar no recurso pedagógico que já atendeu, você tem que pensar no professor. Né? O professor está agora preparado para o desenho universal? Então, isso é muito importante, é uma pergunta muito importante, que a gente tem que pensar no todos, para todos. Certo? Todos. Ai, isso, professor! Certo? Então, é isso. Eu sempre pensei o ensino da matemática dessa forma. Quando eu trabalho com formações de professores, eu sempre digo assim, porque eu sempre, as instituições que trabalham com formação de professores, eles me contratam para falar de matemática, mas do ponto de vista, eu, educadora, enquanto pedagoga e especialista, né? Sim. Na educação especial. Então, eu sempre digo assim, você tem 2 alunos com deficiência, tem 3, planeje a atividade para esses 3, porque os demais serão contemplados. Sim. Olha, e aí hoje eu tenho certeza, a cada fala que o senhor diz, eu tenho certeza que eu, Elisângela, estou no caminho certo. E as minhas colegas de trabalho que estão aqui assistindo, eu tenho certeza que segunda vai dizer, Elisângela, bem que você falou, Elisângela... bem que você fala, é isso mesmo, Elis, que você fala. Então, assim, mesmo não tendo ouvido esta tua fala alguns anos atrás, mas eu vejo suas postagens, seus artigos, suas publicações, assim como de outros autores também, e mesmo eu, na minha ousadia como pedagoga, os meus autores preferidos são matemáticos, é o senhor, é o professor Sérgio Lorenzato e outros. Eu uso a teoria de vocês para fortalecer a minha prática. E hoje eu tenho certeza, galera, eu estou no caminho certo. Muito bacana, Elis. Então, professor, pensando assim, eu sou pedagoga, assim como muitos outros pedagogos estão aqui, e o senhor sabe que historicamente, ou infelizmente, ou não sei o nome a se dizer, a matemática, de alguma forma, ela é negligenciada nas séries iniciais ou na educação infantil por vários fatores. Sim. Qual a sua dica para que esses professores se apaixonem pela matemática, assim como eu, como o senhor? Olha, eu digo que isso acontece em conjunto com o estudante. Né? Em conjunto com o estudante. A introdução, vamos falar nas séries iniciais. Eu começo a minha aula
usando isso aqui. Vocês usam, que nome que vocês chamam aí na Bahia? Ó, como eu não sou da Bahia, eu sou de Brasília, então lá é bala, é balinha. Balinha. Aqui eu acho que é queimado, se não me falha a memória. Eu acho que aqui em Salvador se fala queimado. Meninas, digam aí para mim, Gesanda, Patrícia. Ah, Patrícia Braille, nossa amiga, está na live, viu? Contemplando. Patrícia Braille. Quando ela me disse que lhe conhecia, eu falei, eu nem acredito. Nós trabalhamos. Gente, eu vou deixar aqui o Instagram do professor Rubens, já coloquei aí para vocês buscarem, porque ele tem feito vídeos maravilhosos, com dicas que servem para qualquer educador, de como trabalhar matemática na sala de aula de forma prazerosa, lúdica. É queimado, viu, professor? Queimado. Aqui na Bahia fala queimado. Aproveitando então, enquanto chegou o nome, eu uso esse material para a sala de aula. Para começar, minha primeira aula tem que ser com esse material. Né? Sempre dessa forma. Deixa eu mudar aqui, eu vou mostrar só um pouquinho, tá? Deixa eu mudar aqui, vou apontar para a mesa, certo? Depois eu vou mostrar, da hora que deu pane no equipamento e você falou que teria que trabalhar no celular, eu vou mostrar o equipamento que eu preparei em apenas 5 minutos, tá? Para poder fazer esses movimentos aqui. Então, olha a contagem, Elis. Eu não sei se o nosso tempo está extrapolando ou não. Né? Nós temos 4 minutos, assim, de 1 hora. A live fica ainda mais um pouco, uns 15, 20 minutos, dá para o senhor apresentar, tranquilo. Então, veja só, eu começo fazendo a contagem com os alunos dessa forma. Então, eu tenho lá 1, o 2, 3, o 4, né? É claro que a gente fala da questão dos dedos, né? Que a base 10 está ligada aos dedos, né? É isso que eu tenho que salvo. Aí eu tenho 5, 6... o 7, o 8 e o 9. Então, numa classe, eu nunca posso ter 10, porque eu tenho 10 dedos. Então, no momento que chegar a 10ª balinha, ela vai para um conjunto. Então, eu pego isso e transformo ela num pacotinho. Jogo para dentro de um pacotinho. Então, agora aqui eu tenho um pacotinho com 10 balinhas. Então, no momento que eu montei a dezena, né? E assim, então, eu tenho 0 na posição da unidade. Então, o número 10 está correto para mim e não para vocês. Ficou invertido aqui, tá? Eu estou vendo agora na câmera, tá? Está correto no meu caso. Então, aqui eu tenho o número 10. Então, o 1 e o 0. Então, 1 o quê? Uma dezena. E assim, então, eu vou fazendo a continuidade. Deixa eu pegar mais aqui. Deixa eu fazer a alteração. Então, eu tenho lá o 11, que é 1 e 1, o 12, 1, 2, 1, 3, 13, 1, 4, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Chegou a próxima balinha, passa para o segundo, que é o 22 e o 0. Né? Eu trabalho assim com todos os estudantes. Quem não gosta? Até hoje eu não consegui encontrar. Tá? Todos gostam, todo aluno. Todo aluno gosta de recursos manipuláveis, todos eles. Aí, quando chega no 99, vamos por aqui, né? Deixa eu mudar aqui, 99. Aí, chega 99, ele passa a ser uma centena. Uma centena. Centena. Então, aqui eu tenho o que é uma unidade, a dezena, e eu tenho a centena. Perfeito, né? professor. Então, aqui dentro eu tenho 10 dezenas, né? Dentro aqui eu tenho 10 unidades. Depois, quando chega no final, que montaram todos, opa, ocupou toda a tela. Agora, eu tenho a milhar. Que maravilha! O milhar tem 10 centenas, tem 100 dezenas e tem 1000 unidades dentro dela. As crianças no primeiro dia de aula estão respondendo. Tudo. Primeiro dia. Gente, eu não preciso ficar insistindo, decomposição. Gente, são os alunos que respondem pra gente. Aí você fala, você chega no quadro, você já compõe e decompõe na mesma aula. Na hora. É imediato, a resposta é imediata. É verdade. Eles construíram. Gente, não tem material dourado, não tem nada que supera os
Como é que é os E queimados? algo tão simples, né, professor? Vamos imaginar que não seja balas. Ah, balas. Faça com bolinhas de papel, né? Com o que for Mas possível fazer, substitua o recurso. Use sim, bolinha de papel, tampinha, né? Sem mas custo. Elias, não tem nada que supera a balinha. Nada. Não consegui. Você pode entrar com qualquer outro material. Você chegou na sala e mostrou esse daqui, olha, concentração 100% da sala. Não. 100%. E não existe materiais que consiga fazer ter uma concentração igual esse A recurso. da bala. É, eu vou fazer a questão da adição, veja só, vou mostrar aqui algumas operações usando balinhas, né? Aí eu quero falar o que é adição. O primeiro conceito. Adição é o fato de juntar, né? Nem sei a quantidade, o importante é 3 mais 4 aqui, né? É a ideia do juntar, quando eu estou falando em adição. O que é a subtração? Retirar do todo. Subtrair é isso. O que é a multiplicação? Quando nós temos conjuntos de mesma quantidade. Né? Então, 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 4 conjuntos, né, de 3 balinhas, 12. Né? O que é dividir? Dividir, eu tenho lá, eu vou pensar, eu dividir no número... Vamos pegar aqui, o número... Eu uso o pratinho ele dá destaque, tá? Muito importante. Deixa eu ver, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16 dividido por 3. Né? Então, se eu vou dividir por 3, cada um recebeu 16, né? Balinhas. Dividido por 3. Opa, caiu. Então, cada um recebeu 2, 3 balinhas, 4 balinhas, 5 balinhas e resto igual a 1. Então, 16 dividido por 5 dá 5 e resto igual a 1. Você falou todo da matemática, da operação, operando com balinhas. Eu vou ensinar tabuada, né? Então, eu vou ensinar tabuada. Eu começo pela tabuada do 2. Tem uma... Por isso que eu uso muito o pratinho, tá? Aqui é um pratinho plástico, você chega em loja de materiais. Eu uso isso daqui porque ele destaca no vídeo ali, por isso que eu gosto desses pratos. Dá um destaque maior. Destaque, é. E é importante que tenha esse destaque. Se eu colocar duas balinhas aqui, não vai dar tanto destaque como dentro do pratinho, principalmente na aplicação inclusiva. Né? Então aqui, olha, eu vou falar em tabuada do 2. 2 o quê? 2 pratinhos. 2 vezes 1. 2 balinhas. 2 pratinhos, 2 balinhas. Eu tenho 4. 2 vezes 3. Deu 6 balinhas. 2 vezes 4. O 2, toda a multiplicação, ela tem 2 dimensões. Uma dimensão é prato, outra é objetos. E naquele decoreba que a gente ensina na escola, não tem essa informação. Não tem. Aqui está claro que eu tenho 2 dimensões. Aí eu quero a tabuada do 3, eu pego, estou falando balinha ali para vocês, é outro nome, né? Então, eu quero a tabuada do 3, coloca 3 pratinhos. Né? Quanto que dá 3 vezes 0? Que os alunos se confundem. Né? 3 vezes 0 dá 3 para alguns deles, né? E muitos erram até no ensino médio. Então, aqui eu tenho 3 vezes 0, eu tenho 0 balinhas, né? Então é assim, você vai tendo todas as respostas de forma simples, rápida e fácil. Né? Então todas as operações, eu trabalho com a... Opa, desculpa, caiu aqui o negócio. Eu estava elogiando uma mas pequeno pano. Faltou eu encaixar direito. Beleza, então veja só, você viu como dá para a gente fazer com materiais simples. Né? Simples de tudo. Então é assim que acontece em sala de aula. Eu posso ter estratégias, vamos falar assim, um pouquinho só mais melhor do que o número, vamos colocar só 1000 vezes melhor do que trabalhar com números. Né? É muito, gente, muito melhor, muito, muito melhor. Né? Então não é desprezar o trabalho da simbologia, ela não funciona no início. Mas é assim a matemática, né? Respondendo aquela primeira pergunta sua, é assim que funciona a matemática. Eu aprendo e aplico na simbologia. Não se aprende via simbologia, é perder tempo.
É perda de tempo, é verdade. Começa com o concreto, vai indo até o aluno entender, né? Aí ele vai compreender. O processo funciona dessa forma. Tá? Então é Do muito concreto para o abstrato, né, professor? Do sim, concreto para o perfeito, abstrato. E são os perfeitamente. símbolos. É. Ai, professor, estou no caminho certo Sim, corretíssimo, Melissa. É, quando eu descubro. aham. Então, interessante, até você comentou no meu Instagram. No Instagram eu estou disponibilizando vídeos mostrando como deve se introduzir os temas. Ali não está E a matemática completa. É como eu devo começar a contar a história. Eu não posso demorar mais do que 3 minutos. A criança não vai ficar minha concentrada. é Aqueles rápido. desenhos, eu estou aqui com o quadro atrás, não deu tempo, eu queria, até preparei alguma coisa, não deu tempo ali, né? Aquele material, você vai lá e desenha no quadro, a concentração acabou. Não vai funcionar, né? Não perca tempo. O conceito tem que ser rápido e simples, né? Então, até eu digo assim, para cada tema da matemática, eu busco uma forma de explicar através de recurso pedagógico. Mas não trabalho só o recurso, eu vou até a Sim, simbologia e sim, a sim. computação. Né? Eu faço o caminho completo. Eu sempre tenho a brincadeira de dizer assim: eu começo a minha aula contando dos Flintstones e finalizo ela falando dos Jetsons, né? Que eram aqueles desenhos, né, das crianças. Então começa com Flintstone, a aula tem que ser assim: comece da idade da pedra e termine na tecnologia. Né? É É assim que verdade. é a aula. Tá? Então, esses fatores que nós estamos falando agora, para cada tema da BNCC, eu tenho uma aula preparada usando o recurso pedagógico. Né? Ah, Perfeito. professor, e sistemas lineares? Eu Hum, tenho um material que responde, é o único do mundo hoje. Eu tenho, eu fiz. Eu criei um material que resolve sistemas lineares. Né? Como que você explica uma variável contínua? Eu fiz um material que explica variáveis contínuas. Né? Não vou mostrar hoje porque nós não temos tempo, mas eu tenho esses materiais. Eu verdade. criei, né? Então é assim, a gente tem que ver aqui, o único jeito que não funciona é o que nós estamos trabalhando com símbolos. Esse não dá É certo. verdade. Né? É Então, verdade. Elis, só para o pessoal ficar bem, entender o que eu estou falando, o Brasil hoje tem 3,9 de média do IDEB. Né? Um pouquinho mais baixo, 4,2 com o ensino particular junto, né? Ou a rede privada, e juntos, então a pública 3,9, junto com a privada sobe para 4,2, né? A média. Se você corrigir probabilidade, o que é corrigir probabilidade? Descontar o chute. Né? Sabe para quanto cai essa nota? Cai para 2,5. Isso indica que cada estudante que tirou 100, que acertou tudo, teve 3 que tirou zero. Zero. Isso. Cada um que tirou 75, 2 tiraram zero. Para cada um que tirou 50, um tirou zero. Né? Isso é dado É uma pena. verdadeiro. É lamentável, né, professor? É lamentável. Então, Professor, o senhor falou tanto do multiplano, porque é um recurso que eu gosto. sim. E na época era da sala de recursos multifuncionais. Hoje, aquele multiplano que eu usei, ele está ajudando pessoas com deficiência visual em uma universidade aqui do interior, que é de Feira de Santana. Ele está lá. Mas Uhum. eu vou adquirir outro exemplar, não se preocupe. E para quem tiver interesse, ô professor Rubio, você falou tanto, como é que eu faço? Como é que as pessoas têm acesso a esse recurso maravilhoso? Como é que Tá. fazem? O que faz? Isso. Você pode. O Multiplano hoje, ele atende 110 temas já gravados, tá? Tem mais. Só que eu tenho já disposto no site multiplano.com.br. A gente tem 110 temas gravados em 62 vídeos, né? Então, hoje é um recurso que atende a maior necessidade de qualquer, eu diria geral, assim. Da BNCC, 78% dos temas. Daí Uhum. você fala, por que não é 100%? Porque ele não mede,
nós precisamos da trena, ele não pesa, nós precisamos de balança, ele não mede temperatura, nós precisamos de termômetro, e ele não mede volumes, né? Então, é claro, eu preciso desses 4 materiais, no mínimo, além do multiplano, eu chego em 95. Com a tecnologia, o computador, os outros materiais, nós chegamos em 100%. Né? Então, ele não faz essas 4 conteúdos que os outros materiais que eu exemplifiquei fazem. Não é possível, né? E além do computador e calculadora. Então, ele hoje é o mais completo que a gente tem. Não tem como. Não existe outro É material. um dos mais completos em todos. Nem o geoplano alcança essa potência toda que o multiplano. E o multiplano, gente, que fique claro, não serve apenas para deficiência visual, como o professor falou na live toda. Ele pode ser, sim, adaptado e usado para qualquer aluno. Eu usei com deficiência intelectual, outras pessoas usam, né, com alunos com ou sem deficiência. E o importante é a potência que esse recurso tem, e umzinho só, dá para trabalhar com vários alunos na sala de aula. Vários alunos. Uma maletinha só. Então é assim, Elisa, é muito interessante. O multiplano hoje ele está disponível. Se você acessar ali no meu Instagram, tá lá, use calculista 5%. Então você tem um desconto, se você usar calculista lá no site do multiplano, você tem um desconto de 5%, tá? Um código de... Tá ouvindo aí, galera? Vá para o Instagram do professor Rubens, aproveite todos os vídeos que ele posta, porque é um melhor que o outro. Eu fico mandando para as colegas, aí colega, ó colega, a dica. Aproveite para adquirir o multiplano também, que é maravilhoso. Sim. A nossa live ficará salva tanto aqui no Instagram, e eu vou postar também no YouTube para ter um acesso, né, às pessoas que não têm Instagram. E, professor, 1h11 e o Instagram não derrubou a gente. Legal. Elias, deixa eu mostrar uma coisa agora, é curiosidade. Mostre. Ali, tá? Eu falei que ia mostrar e não mostrei. Veja só, naqueles 5 minutos que deu pane, eu corri nas minhas ferramentas e preparei, adaptei o material que eu já usava, tá? Então veja só, eu estou aqui olhando, eu quero mostrar a minha mesa, tá? Se a gente quiser escrever, né? Eu posso colocar uma folha de papel aqui, vocês estarão visualizando, certo? Viu ali? Se você quiser virar ela de lado aqui. Opa, eu peguei, deixa eu tirar o teclado aqui, que ele está me atrapalhando. Tá? Estão visualizando o meu teclado, ele entrou aqui sem querer. Acho que eu bati a mão no... Só um pouquinho. Ele não quer... beleza, agora virou. Então, se eu quero pegar de lado aqui, posso gravar de lado. Né? Posso gravar de pé. Posso? Tá. Eu quero mostrar esse material que eu terminei de fazer aqui, tá? Pode mostrar, professor, pode mostrar. Então tá aqui, veja, eu tô tirando aqui do pé, então tá aqui, ó. Né? Então ele é ali o material, veja só, com tubos de PVC. Então o celular estava preso aqui, ó, com esses elásticos, né? Aqui tá a base, para ele não ficar mexendo. Dá para ver bem? Eu não estou visualizando. Dá sim. Eu vi um que o senhor fez para a gente fazer a leitura do texto, eu amei. Eu adaptei esse material agora, né? Eu fiz a adaptação dele do tripé para usar em live. Então, gente, você vai gastar R$20, vai ter um material desse na sua casa, funcionando para tudo, tá bom? Você não viu, não? Tati está dizendo que não viu, não. Mostra aí de novo, professor. É um material feito com tubo de PVC. No Instagram do professor tem várias coisas que ele ensina a fazer com tubo de PVC, né? Que são recursos para... Até o suporte mesmo da galera aí fazendo live, aula online, o professor deixa altas dicas lá. A iluminação minha também é tudo de PVC, tá? Tudo de PVC, tá vendo, gente? Ó. Tudo ali de PVC. Então, eu aproveito muito que tem pronto, né? É instantâneo. Sim. Então, esse material, como vocês viram lá, ele tá... de 2 eu fiz um para poder usar o celular também nessa base, né? Então, isso, gente, é só a gente querer botar a mão na massa, né? A cultura maker, né? Isso é muito...
Elis, muito Oi, feliz de estar com esse público, com você, também, com o pessoal professor. todo, da gente poder contribuir num sábado, final de tarde, fazer um bate-papo legal e mostrar que tem. Aprendi muito com o senhor. Aprendi muito hoje com o senhor, professor. Sou grata. Nossa, estou tão feliz que eu jamais imaginei que o senhor topasse fazer uma live com uma simples prosinha da Bahia. Estou muito feliz, muito lisonjeada. Ainda mais feliz porque eu me encontro na sua fala, desde a época da graduação, que eu me encontro na sua fala, e que hoje só reforça a importância de continuar pensando em estratégias, em uma didática, uma metodologia para que alcance pelo menos um número maior de alunos, né? A gente Sim. não pode garantir a todos, mas pelo menos em sua maioria. Estou eternamente grata, lisonjeada. Eu falei com Patrícia Brali, Paty, eu estou a semana toda sem dormir direito, sonhando com essa live, porque existem pessoas que tietam atores, cantores, e eu sou uma pessoa que sou tiete de professores. Professores assim como o senhor. Sou muito grata. Muito obrigada, professor Rubens, por tudo mesmo. Um sucesso enorme na sua caminhada. Te parabenizo por todo esse seu olhar inclusivo, desde uma época que nem se falava em inclusão. Obrigada por todas as contribuições hoje, com certeza hoje. E para quem vai assistir depois, né? O senhor estará deixando uma sementinha ali dentro, sabe? Para inquietar algumas pessoas. Sim. Muito obrigada, professor Rubens, muito obrigada. Eu estou muito emocionada, porque quem me conhece sabe o quanto eu sou sua fã, do seu trabalho, da sua dedicação ao ensino da matemática, a pessoa com deficiência em todos os sentidos. Muito obrigada, professor, muito obrigada. Obrigado, Luiz. Eu quero agradecer, então, as pessoas ali que estão acompanhando a gente, né? Maravilhoso. Estou vendo mensagens aqui. Eu agradeço muito. Eu vi algumas, não todas, porque a gente acaba perdendo É, atenção nas mensagens e atenção aos materiais, né? Agradeço demais, gente. Um grande abraço a todos, um bom final de semana. Estaremos juntos ali, gente. Então, acompanhe, vão lá no Instagram, veja que quantos vídeos eu estou disponibilizando. Aquilo ali é gratuito, gente, todos os dias. Daqui a pouco estarei falando sobre polígonos, né? E amanhã eu estarei postando sobre algumas dúvidas que o pessoal tem, uns questionamentos sobre polígonos. Ah, é um quadrado, mas é um losango também? Ele é um retângulo também? Ele é um paralelogramo também? Eu estarei respondendo essas perguntas amanhã, né? professor, então vou te fazer um pedido e vou Ah, compartilhar o seu futuro vídeo quando o senhor fizer. ah, Uma pergunta que me fazem muito com relação principalmente à pessoa com deficiência intelectual. ah, Como ensinar às crianças o vai um? Na aham. soma, né? Quando a gente pensa 9 mais um vai 10, né? Quando vai Sim. para casa da centena. Pense um videozinho e passa Luiz, para a gente ensinando como ensinar esse vai um para a criançada, né? você acredita que eu preparei as balinhas hoje, né? E eu falei que eu ia fazer no quadro, era exatamente essa explicação, que não deu tempo. Era exatamente isso que eu ia falar. Por que que eles não entendem? Era a explicação de hoje. Era o único momento que eu ia usar o quadro, era para essa pergunta. Tá? Ai, professor, meu Deus! Olha, muitas pessoas e muitos professores do ensino fundamental 1, não é que eles têm a dificuldade, mas o aluno tem Sim. dificuldade em compreender essa questão do vai um. A Muitos. resposta está aqui, ó. Está aqui. Na próprio pacotinho da balinha ele te dá a resposta. Eu vou gravar um vídeo, então, para essa pergunta. Tá? Que bom, então. Perfeito! E eu vou compartilhar com todos os meus colegas pedagogos. Olha, galera, a solução dos seus problemas. Legal, Obrigada, então, gente. professor. Nossa, a live vai ficar salva, viu, galera? Chegou agora? Não se preocupe, a live ficará salva aqui no Instagram e não perca essa oportunidade de
assisti-la do início até o fim. Professor, muito obrigada, uma honra enorme. Galera que estava com a gente até aqui agora, comentando, como o professor falou, são muitas pessoas, às vezes não dá para entender, né? As mensagens vão subindo muito rápido, e aí às vezes também eu fico com medo, professor, de passar o dedo e o bichinho sair do lugar. Perfeito. Igual a Janaína está dizendo ali, o soroban é ótimo para explicar o Vaium. E realmente é perfeito, né? Aí a questão é o símbolo daí que quero fazer, tanto do soroban, como que nós transferimos da balinha do soroban para o símbolo. E eles entenderam essa parte. Perfeito. É porque essa principalmente pensando no aluno com deficiência intelectual, né? Que ele tem o tempo dele de aprendizagem. Eu não sei se o senhor já teve aluno com deficiência intelectual, mas é possível que sim. E eles têm realmente essa dificuldade da compreensão, né? De sair do concreto para o abstrato. Muitas das vezes eu consigo fazer com que eles, né, alcancem esse abstrato, mas às vezes a gente ainda tem que ficar trabalhando um pouquinho mais. Mais uma dica do professor Rubens. Isso faz bem, né, gente? Eu tô vendo uma grande amiga aqui acompanhando a gente também, lá do Maranhão. Teresina, a Maria Cruz Sarmento, Maria Sarmento, né, que a gente mais conhece. Essa menina me acompanha, eu acho muito bacana o trabalho dela, maravilhoso lá, né? E ela está escrevendo aqui, soroban junto com o multiplano é um conjunto maravilhoso. Então é isso, gente. A Maria, ela demonstra que realmente recursos pedagógicos fazem muita diferença, né? Abraço, Maria, e os demais participantes ali. Um grande abraço, então, a todos. Um grande abraço. Tchau para vocês, galera. Espero que tenham feito uma foto bonita da gente, viu? Tchau. Tchau, professor. Perfeito. Passa fotos para mim, daí tá... Passa foto. Aliás, vamos fazer a nossa, professor. Vamos, porque aí a gente garante a nossa. Gente, volta aqui, tem uma pergunta importante. Ó. A Maria Vitória está falando sobre o aceito no vestibular. Já não é mais verdade. Aceito, tá, gente? Ele é aceito e, por outro fato, a prova do Enem foi recomendado esse ano, tá? Foi recomendado. Dentre os materiais permitidos estava lá o multiplano, tá? Então, é aprovado sim, já é aceito. Algumas universidades podem estar pecando nessa história, mas ele é aceito. Tá bom? É aprovado já e autorizado. Aqui em Salvador, algumas universidades já têm o multiplano. Eu não sei se todas as salas de recursos multifuncionais têm, porque na minha época eu tinha esse que eu te falei, que eu usei muito, mas as universidades federais, algumas têm aqui em Salvador, tem o multiplano. Professor, sorrisão para nossa foto. Até porque eu não vou perder essa honra. Agora sim. Tchau, galera. Fiquem com Deus. Abraço. Gratidão, professor. Abraço. Tchau. Tchau.